Ó, falando da sua luta, sem ser essa de agora do sábado, eu quero falar daquela época. Você assistiu? Eu assisti ao Assisti, vivo. mano, assisti eu falei, muito. Ele vai ganhar do Anderson. Assisti ele tá muito. ganhando do Eu Anderson. lembro- Ele tá batendo no Anderson. Eu lembro, acho que o Anderson tava até de cavanhaque, irmão. O Você- Anderson apanhou demais. Não sei se ele quebrou a costela do Anderson, ou o Anderson já tava lesionado e batendo ali, acabou acontecendo. Eu queria saber, ali naquele momento, como que chegou o convite da luta, do cinturão ali, e tipo, qual era a sua tática ali contra o Anderson Silva? Porque, sei lá, a minha percepção é que eu era o melhor do mundo. Você ia lutar contra o melhor do mundo. Só que Claro. você também foi o maior oponente do melhor do mundo, entendeu? Foi. Tipo assim, você sabia que o seu jogo encaixava contra o dele, ou você se moldou pra encaixar contra o jogo dele? O que, Essa que foi naquele preparação, momento? né? Porque a gente ouviu muito do Anderson, o quanto ele se preparou pra lutar contra você e o quanto foi difícil, mas a gente nunca ouviu de você, sabe? Olha, eu senti uma urgência naquela luta, antes de qualquer coisa. Eu estava morrendo de medo. Não, medo não é a palavra correta, na verdade. Eu estava aterrorizado, mas talvez é um sentimento bem forte, em que eu precisava desestabilizar ele. E eu acredito nisso. A minha vida vai ficar diferente se eu desestabilizar ele. E essa urgência me ajudou. Cara, talvez se eu fosse um pouco mais rápido, me ajudou a fazer as derrubadas que eu precisava. Eu fico mais confortável lutando no chão. Isso me ajudou. E foi a primeira coisa que eu lembro dessa luta. Como todo mundo, eu tava com muito medo dos golpes dele. Mas a diferença comigo e com outros oponentes é que eu consegui me garantir, mas eu entrei dentro do alcance dele, sabe? A gente fala, você chegou de fato no fogo. E se você chega lá perto, você precisa estar perto bastante. E, tipo, o Demian Maia foi o oponente anterior dele, e eles ficam muito longe. E tem uma regra no grappling e no jiu-jitsu, que se eu estico a mão assim, e eu não te alcanço, é porque você tá muito longe. Você precisa estar no alcance de um braço. E os outros caras estavam, tipo, um pouco longe demais, porque eles estavam com medo dos golpes do Anderson. Então foi uma coisa que eu acho que eu fiz muito bem. Eu entrei dentro desse alcance. Não, você toda hora incomodava ele não ficava tranquilo, e o que a gente via do Anderson Silva nas lutas dele era uma superioridade muito grande. E a gente achava, tipo assim, mano, tá ganhando muito fácil, parece que a galera não sabe lutar. E aí, pô, putas lutadores. Você sabia que ele tava com a costela machucada? Ele tava com aquela antes da luta ou não? Não. Ou foi durante a luta? Eu descobri isso depois da luta. E eu lembro que eu fiquei ofendido. Eu achei que ele tava com desculpinha. E eu achei que, tipo, cara, você já ganhou e agora você tá dando uma desculpa porque não foi mais fácil, sabe? Eu não acreditei. Isso foi em 2010, eu não acreditei. Mas depois que eu conheci ele, acompanhei a carreira dele. Inclusive hoje, eu sei que ele tava falando a verdade. Eu sei que a costela dele tava ruim. E, cara, eu não sabia que ele era tão durão. Eu só achei que ele era melhor. Mas ele enganava os caras, ele virava o ombro e ele dava uma cotovelada e ninguém via esse nocaute. Ele mudava os pés e ele te nocauteava com um jab e não com um cruzado. Então ele tinha técnicas que nunca tinham sido vistas. E ele te chamava na direção dele como se ele tivesse machucado e ele ia pra cima. Então ele fazia coisas que nunca foram vistas. Eu só achei que ele era mais esperto que todo mundo, não que ele era tão durão. E quando eu descobri como é que ele é durão, eu pensei, cara, tá, você é de fato o cara que aguentaria uma costela. E esse boné, cara? Eu gostei desse tecido aí, mas que isso? É um time de esporte esse teu Esse aqui boné? é o Coringão, irmão. Corinthians. Tá ligado? Esse aqui é o Corinthians. Maior time do Brasil. Corinthians? Ele é rival do soccer. Rival do Palmeiras. Ah, eu vou hoje. Eu vou hoje num jogo do Palmeiras, não vejo a hora. Esse eu aqui nunca é fui o num jogo grande brasileiro. rival do Palmeiras. É. Então, Legal. isso aqui, no ambiente que você vai hoje, dá morte de verdade. Quem é o atual campeão, assim? Quem é o campeão atual da Copa do Mundo? É a Inglaterra? É mais poderosa que o Brasil hoje em dia? Não, a Inglaterra não, mas Porque tem um sistema diferente o lá, campeão né? do mundo hoje é a Argentina, né? É? Do mundo é a Argentina. A Argentina Mas atualmente esse tá. é o melhor time do Brasil. Não no momento. Não no momento. É mesmo? É o maior é. Deixa eu perguntar uma coisa. O que é mais respeitado no futebol? Um título da Copa do Mundo ou uma medalha das Olimpíadas? O que é mais respeitado? Tá, Nossa, Copa do Mundo. Copa do Mundo. Sim. Sério? Não chega Sim. nem perto assim? Acho que no Brasil a galera pensa assim. Sony, até 2016, o Brasil não tinha uma medalha olímpica no futebol. E era meio que uma ofensa pra gente, por jogar tão bem futebol, não ter essa medalha.
Então, quando a gente ganhou lá, ó, o Neymar jogou muito bem, a gente ganhou aqui no Brasil, inclusive, foi muito legal. E na sequência de 2020 a gente ganhou também, teve o Bi de ouro. Só que não é levado tão a sério, porque normalmente para jogar a seleção olímpica é uma idade menor, né? Então é até 23 anos, 21 anos. Então são só 3 jogadores que pode passar dessa idade. Então não acaba jogando os melhores, acaba jogando os mais novos. Sério? Sim, então a galera acaba não gostando tanto. Então a Copa do Mundo a galera gosta mais porque, tipo assim, é o melhor dos melhores. Entendeu? Nossa, eu não sabia disso. Então, a idade de 23 é um limite pelo Comitê Olímpico Internacional ou é uma coisa do Brasil? Aí você me pegou, mas eu acho que é uma coisa do COI mesmo, do comitê. Porque isso faz diferença, né? A certeza. Olimpíada é sobre os melhores. Então esse é um problemão. Eles fizeram isso com ginástica também. A ginástica você precisa ter um passaporte que diz que você tem 15 anos de idade. Não precisa ter 15 anos de idade, mas um passaporte que diz que você tem 15 anos. Isso é um problema porque a gente tem muitas questões nas Olimpíadas, principalmente com mulheres que têm 14, 13 anos, e a história mostra os campeões olímpicos como que isso muda. E eu tô compartilhando isso com vocês, que se a Olimpíada acontece a cada 4 anos pra saber quem é o melhor, não dá pra ter uma restrição. Todo mundo que levanta a mão tem que ir lá. Porque né? pra você ter uma noção, quem joga essa Olimpíadas não joga a próxima. Porque A sua idade. a galera entende que não é tão válido se expor pra uma Olimpíadas ao invés da Copa. Vou jogar a Copa, não vou jogar a Olimpíadas. Nossa. Por conta da idade. Entendeu? Saquei. E Então você falou no começo, você ainda tem vontade de ir para as Olimpíadas? isso é muito foda, do caralho. Claro. Olha, eu vou te perguntar uma coisa, na verdade. Se eu posso rapidinho. Claro. O Brasil também tem a participação do time feminino nas Olimpíadas? Time de futebol feminino? Tem? Tem. Tem, vai ter. Só que o nosso time Tá. o time masculino não se classificou pra essas. Foi muito mal e não se classificou. Mas o feminino classificou, né? Então tem sim. Saquei. Tá, eu tava pensando se, tipo, o tipo de apoio de fãs. A gente tem uma equipe feminina muito boa no Mulher, mas a gente tá focado no basquete. E ainda não tem tanta plateia, mas eles estão estabilizando o primeiro campeonato. A gente tem a Caitlin Clark, que é a primeira estrela do time de futebol, time de basquete feminino, e tem muitas estrelas. Então eu tava muito curioso pra saber onde que o Brasil tava. Porque eu só vi os homens jogando, principalmente nas mídias, né? Então certeza. tava com curiosidade. As mulheres jogam demais aqui. Não, as mulheres jogam bem, mas não tem um incentivo, né, cara? É um país muito machista, então a mulher, historicamente, foi só colocada pra fazer comida, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Claro. Então, elas nunca puderam ser esportistas, artistas. Então, eu imagina que isso tá acontecendo agora. É isso que eu ia falar. No Brasil a gente tá nesse processo ainda de ter mulheres trabalhando nas transmissões de futebol, narrando, de ter mulheres sendo juízes, bandeirinhas. E um puta público ainda preconceituoso com tudo isso, que ainda dificulta ainda mais. Que aí, nossa, essa mulher não narra bem. Mas a galera tá falando isso só porque é uma mulher e não porque ela não narra bem, entende? Esse é o lance. Mas eu acho que isso vai Com o vai tempo, evoluir, espera. É verdade, é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos pensar em alguém como o Anderson Silva. No auge dele, quando ele estava batendo em todo mundo. Sim. Na opinião de vocês, ele poderia ter ido para a equipe olímpica e lutar taekwondo, ou talvez boxe, e ter entrado na seleção olímpica? Porque eu sei que Nilo Nogueira falou disso e ele ganhou o Campeonato Nacional Brasileiro, mas acho que ele perdeu a última vaga para a equipe de boxe. Eu tô curioso com isso, cara, porque nos Estados Unidos os nossos amadores nem necessariamente viram melhores profissionais. Mike Tyson não foi para as Olimpíadas, por exemplo. O Floyd Mayweather foi, mas depois ele ganhou a moeda. Então o que vocês acham? Se o Anderson Silva estava focado no boxe 10 anos atrás, tentando ir na equipe olímpica, será que ele teria ido? Pô, com Nossa, certeza. sim. E eu acho que pra gente beleza. seria muito foda. Por que seria? Porque você coloca um peso de, tipo assim, o Anderson Silva vai lutar na Olimpíadas, representando o Brasil. Então já, tipo assim, fica... É que nem no basquete do americano. Quando eles mandam os principais jogadores para Olimpíadas, eu acho que contribui muito. Ultimamente não tinha mandado os principais, agora vai mandar de novo. Então isso engrandece ainda mais a competição. Então, isso que você falou, pra mim, é muito foda, porque mostra que um cara que mesmo... A galera acha, né? Passou já o tempo, o auge. Não, cara, eu quero lutar, porque, porra, o boxe olímpico é muito lindo, mano. Sim, Muito foda. Imagina o Mike Tyson Mas lutando na como que Olimpíada. você está se preparando para isso, para uma Olimpíadas? Como é que funciona isso? Como é que se classifica? Como que funciona essa parte do seu lado? Olha, nos Estados Unidos, a gente tem vários critérios, assim. Todo mundo sabe um ano antes que tem essa possibilidade. E lá você entra num torneio.
tá? Tem um torneio de boxe, vários torneios que você precisa ir muito bem pra qualificar, chegar na final, mas tem de fato uma luta em que as pessoas lutam e quem vencer vai. E talvez vocês podem pensar, óbvio, mas não é tão óbvio. Na Rússia, por exemplo, faz a mesma coisa, mas se eles não gostam do resultado, eles escolhem outra pessoa. A Rússia faz muito isso. E eles fazem, de fato, eles fazem isso com wrestlers, tiraram o wrestler, substituíram, colocaram outro cara, e o cara que eles colocaram venceu a medalha de ouro. Então, alguns países é muito difícil, porque tem muita política envolvida. Nos Estados Unidos é bem papo reto, assim. No boxe ainda tem muita corrupção, ainda tem pagamento pros juízes, mas o processo, e o fato que todo mundo conhece o processo, é bem estabelecido e bem antes. E, cara, eu queria fazer isso, por isso que eu trouxe esse assunto. Eu tenho muito respeito pela Olimpíada. Eu tentei em 2000 entrar na equipe de wrestling, mas em 2012, quando o processo tava rolando, era aqui no Rio, e aí eu tava falando com o treinador de boxe sobre mim. Será que eu posso ir com os amadores e ver se eu posso entrar? E ele riu. Ele riu pra me apoiar, tipo, cara, você vai entrar fácil. Mas eu quis fazer isso, ele falou, não, mas ninguém na sua idade vai tentar. E ninguém vai nem saber que você vai tentar. Eu falei, não, mas eu quero. E o problema é que eu tinha 33 anos de idade e eu precisava bater em crianças, abaixo de 18. Os principais boxeadores tinham 16 e 17 anos. Caralho. E aí o treinador não apoiou isso. E eu não sei se ele tá certo, eu realmente não sei se eu poderia de fato ter batido neles ou não, mas o treinador falou isso, e eu queria essa vaga, mas ele achou que não era certo que um adulto fosse bater em adolescentes. E depois eu não passei, eu tive uma conversa só, isso acabou com os meus sonhos, eu nunca mais tentei. Mas o que vocês acham? Puta, legal, será que o Anderson poderia ter entrado? Eu acho que você tem que tentar, cara. E eu acho que você falando isso aqui também, tomara que desperte em outros esportistas, atletas, essa vontade também de estar nas Olimpíadas, de estar participando, de não focar. É porque eu vejo que você tem esse lado também, óbvio, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro e tal, mas eu acho que a paixão pelo esporte move mais. Sabe? A gente tem um cara nos Estados Unidos chamado Jake Paul. E o Jake Paul tá fazendo um trabalho incrível. Mas a minha pergunta é, será que ele é bom mesmo? E uma maneira de descobrir é colocando ele nesse processo. Será que ele ia pra Olimpíada? E se conseguisse, ele ia ganhar uma medalha? Por exemplo, o Francis Ngannou chegou e falou, eu amo boxe. E fala, tá, mas é um ano olímpico, vai pro boxe. Representa o seu país, vai pras Olimpíadas, vamos descobrir. Imagina o Francis Ngannou se ele ganhasse a medalha de ouro das Olimpíadas. Cara, ia ser muito importante. E se eu fosse tão bom quanto ele, tivesse a oportunidade, eu ia aceitar a oportunidade. E tem pessoas que não concordam comigo, não olham pras Olimpíadas como eu olho.